Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 12 de março. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Para a gente é um prazer estar com você no início de mais uma semana. E eu já te faço um convite para a gente ficar junto durante toda essa semana. E hoje, até o final do nosso programa, até meio-dia. A gente conversa hoje sobre os significados da Páscoa e também sobre uma campanha que arrecada chocolates para a produção de ovos de Páscoa para crianças carentes. Você sabe que pode participar com a gente, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que está com o número novo, é o 98892-4920. Apresento agora os debatedores do nosso programa de hoje. Com muito prazer, toda segunda, né, estar com vocês. Bom dia, Neuza. Tudo bem? Querido. Bom dia, Dom Gil. Bom dia. Nosso novo amigo é do São Vicente de Paula, que nem tão novo assim, né? Porque a instituição é antiguíssima, né? Graças a Deus, né? Sobrevivendo a tudo. Né? Maravilha. Bom dia, Zé Lu. Bom dia você em casa. Toda segunda-feira a gente tem essa oportunidade de conversar com você, de trazer os melhores assuntos para você. Presta atenção que vale a pena. Uma boa semana para todos. Vamos lá então. Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia a todos os integrantes da mesa. Começando uma semana abençoada, não é? Dom Gil aí ajudando a gente. Quero chamar a atenção também para uma amostra que está no Museu de Cultura Popular do Fórum da Cultura, que são os Passos da Paixão. A gente tem algumas obras muito interessantes, inclusive o camponês crucificado como Cristo. São obras de artistas populares, pietás, tudo, e que vale a pena dar uma chegada lá. E é só chegar mesmo, né, Zé? Claro, lá a porta está sempre aberta. Aquela canção do Vicente Celestino, essa porta não se fecha, contra ela não há queixa, são os braços de Jesus. Então, o convite feito para vocês visitarem a mostra lá no Fórum da Cultura. Dando prosseguimento ao nosso programa de hoje, eu apresento os convidados de hoje. A gente recebe aqui o arcebispo metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela TVE. E é um momento importante da gente conversar aqui sobre a Páscoa, a Semana Santa. Muito obrigado pelo convite, saudação ao pessoal da mesa. Obrigado, senhor, por ter aceitado. E a gente também recebe o vice-presidente do Conselho Central Diocesano da Sociedade São Vicente de Paula, Vandenberg Medeiros. Bom dia. Bom dia a todos os componentes da mesa, né? De forma muito especial a todas as pessoas que nos acompanham em casa, né? Um excelente dia para nós. Obrigado. A mesa de debates de hoje é um programa especial sobre a Páscoa. Essa é uma data comemorada pela Igreja Católica desde meados do século III d.C. Uma comemoração repleta de história, crenças e também de tradição. Como é comum em datas religiosas, a Páscoa também é o momento da prática de boas ações, como é o caso da campanha Páscoa Solidária do Conselho Central Diocesano da Sociedade São Vicente de Paula. Para a gente começar, então, vamos explicar um pouquinho mais sobre a Páscoa e nas proximidades da Páscoa também tem várias datas que são importantes para a igreja, né? A palavra Páscoa significa passagem, né? Peshá em hebraico, ela significa passagem. Falando que a igreja começou a celebrar no século XIII, não é muito preciso, século III, porque, na verdade, a igreja já herdou do Antigo Testamento a celebração da Páscoa, né? Antes de Cristo já se celebrava a Páscoa, mas a Páscoa do povo judeu, sobretudo a passagem do anjo exterminador, na época em que eles estavam saindo do Egito, né, da escravidão do Egito, um anjo passou, então aquela passagem do anjo que protegeu os filhos dos egípcios é chamada a passagem, né, a Páscoa. Depois a passagem do Mar Vermelho, que eles ficaram então perseguidos pelo faraó e conseguiram então atravessar o Mar Vermelho por uma obra miraculosa. Então aquela passagem libertadora é que dá fundamento à Páscoa. Agora a Páscoa cristã, ela tem um significado muito mais amplo. Tudo isso que aconteceu antes na história é de fato uma preparação para a verdadeira Páscoa. Qual que é a verdadeira Páscoa? É a morte e a ressurreição do Senhor. Portanto, passagem da morte
para a vida. E que nós celebramos a Semana Santa e na Páscoa é esta Páscoa de Jesus Cristo, a passagem da morte para a vida. Cristo é vencedor do pecado e da morte, e vence para nós. Cristo não é pecador, mas Deus, na sua misericórdia, dá o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, essa grande misericórdia de Deus que nós não merecemos, nós celebramos com uma grande ação de graças, que é justamente a festa da Páscoa, que se dá na quinta, sexta, sábado e domingo da Semana Santa, o final da Semana Santa. Tudo que vem antes é preparação, a Quaresma, a Semana Santa como tal, mas a grande Páscoa não se dá num dia, se dá num tríduo pascal. Quinta à noite, sexta, sábado e domingo é a exultação, portanto, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Então, a Páscoa é isso. E os cristãos celebram desde o primeiro momento, não do século III. O século III pode ter sido uma estruturação litúrgica, né? Vai se estruturando, porque a igreja vai crescendo, ela vai organizando a sua liturgia. Mas desde os primeiros momentos, desde que Cristo ressuscitou, os apóstolos já começaram a celebrar, né, com as suas comunidades, a Páscoa. E vamos celebrando até hoje. Então, eles passaram a comemorar outro fato que justificava a palavra Páscoa, né? Exato. Outro fato, o mais importante na concepção, mas era mais um fato religioso que fazia com que as pessoas pensassem que existia um antes e um depois. Na verdade, todos os cristãos, os primeiros cristãos eram judeus. Uhum. Jesus, humanamente falando, era judeu. Maria, os apóstolos. Então, eles celebravam a Páscoa. Jesus celebrou a Páscoa judaica na quinta-feira, mas agora dando uma configuração diferente. Uhum. Porque o povo judeu esperava o Messias. Grande parte do povo judeu não aceitou Cristo como Messias, mas grande parte também aceitou. Ah, sim. Então, quer dizer, quando Cristo se apresenta como Messias, agora vai acontecer a verdadeira Páscoa. Tudo que veio antes foi preparação. A grande Páscoa é com Jesus Cristo. Jesus é a nossa Páscoa, né? Todas as religiões cristãs celebram agora a Páscoa. Todos os cristãos celebram a Páscoa. Há uma diferença, às vezes, em questão de data, né? Porque mesmo no começo do cristianismo, século I, II, as comunidades fazia uma celebração, em vez em data diferente. Por quê? Eles celebraram em data fixa, o dia 14 do mês Nisan, foi o dia da morte de Cristo. Então, há um grupo de cristãos que começou a celebrar a Páscoa em data fixa, né? O dia correspondente ao mês, a 14 do mês Nisan. Mas outros celebravam a Páscoa conforme os judeus celebravam, que era uma Páscoa de data móvel, dependendo da lua. Então, a Páscoa dos judeus, a Páscoa da saída do lado do Egito, ela se deu, né, num dia após a lua cheia, o plenilúnio. Então, da Páscoa, ela hoje tem data móvel, porque se conta a partir do plenilúnio da última lua cheia da primavera. Do hemisfério norte. Para nós aqui é outono. Uhum. Né? Então, a primavera deles, então, se dá no começo, na primeira lua cheia, a Páscoa se dá no primeiro domingo depois da lua cheia do equinócio de março. Né? Então, por isso ela varia. Por que hoje que a Semana Santa não tem data fixa? Por que a quarta-feira de cinza cada vez cai num dia, num mês, dias diferentes? É por isso, porque a Páscoa é marcada justamente para o primeiro domingo depois da lua cheia do equinócio de março, né, do outono. Então, aí, os cristãos no começo eles ficaram meio diferentes na celebração da Páscoa. Depois se firmou a Páscoa móvel, como os judeus celebram. Então, pode ser que hoje tenha alguma corrente não católica que possa celebrar a Páscoa em data fixa, não me lembro agora de alguma.
mas, na verdade, se celebra a Páscoa sempre nessa ocasião. Porque a gente tem a data fixa da morte de Jesus, não tem? A data fixa da morte de Jesus se deu na Páscoa daquele ano lá. Então ela ficou fixa, mas para nós a data mais importante não é a fixa, é a data teológica, vamos dizer, da Páscoa, né? Entendi. Dom Gil, essa questão da trajetória do mito, né? Vida, paixão, morte, lamento e ressurreição, ela se dá muito no processo do sofrimento. Sim. Então, um costume dos judeus para celebrar a Páscoa era pegar um cordeirinho novinho, fazer com que as crianças se afeiçoassem a ele e matá-lo para a celebração. Eu acho isso uma das coisas mais cruéis do mundo, né? Mas isso evidencia o sofrimento que a gente vai ter com a morte de Cristo e com a passagem que eu acho, talvez, para mim, é mais significativa, que é a oração no Monte das Oliveiras, quando Cristo sua sangue e ele deixa de ser Deus naquele momento e tem um pouco da dúvida do homem, e que nos aproxima muito dele, né? Então, a fé está sempre buscando um passo para esse encontro, não é? Com essa celebração, porque procurais entre os mortos aquele que está vivo, que é a celebração básica, né? Porque nós temos essa grande modificação no católico, não é, apostólico. Jesus está fisicamente no crucifixo. E em outras, depois do Lutero, é apenas a cruz vazia que fala que ele não está mais ali. Como é que se houve essa diferença toda, esse sofrimento que se fazia com a criança, que eu acho de uma maldade, e que hoje passa a ser alegria nos ovos de Páscoa? Como é que se houve isso? Vamos em parte, é muita coisa na pergunta, né? Primeiro, o sacrifício do cordeiro. É o sacrifício do coração humano. Aquilo que nós gostamos, sacrificamos, oferecemos a Deus. Então não há maldade, há uma ternura no cordeiro que é oferecido a Deus. Depois se come o cordeiro, se come a carne do cordeirinho. Então aquela vida do cordeiro é simbolizada como algo que Deus nos dá, um alimento que Deus nos dá, tenro, bom, para que nós possamos viver. Então aquele cordeiro é uma oferta da pessoa humana, desde criança, a Deus que é misericordioso, e é uma oferta de Deus para que nós tenhamos vida e a vida em plenitude, que Jesus vai dizer depois, né? Então não há nenhuma maldade, nenhuma crueldade. Há uma oferta, uma maneira de compreender como a gente tem que ofertar não só os sofrimentos, mas também as coisas boas, né? E o sofrimento do cordeiro que passa pelo sacrifício e a morte é o sofrimento que nós oferecemos a Deus. Agora sim, o sofrimento. Nós também sofremos, nós padecemos, né? Mas Deus nos dá a força para vencer isso. E a vitória final não será da morte, mas será da vida. Assim como a carne do cordeiro me dá vida, né? Então Deus nos dá a vida eterna. Agora vamos lá para Cristo. Cristo é chamado o Cordeiro de Deus. Nós rezamos isso na missa todo dia. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. O cordeiro agora não é um animal, é uma oferta. Em vez de a família oferecer, as crianças oferecerem um cordeirinho ali, tem o que eles amam, quem nos oferece é Deus, oferece seu próprio Filho, que dá a vida por nós, né? E dá a vida por nós, porque nós mesmos, por nós mesmos, não conseguimos pagar os pecados que temos contra Deus, nem se nós nos reencarnássemos indefinidamente. Nós não temos força para isso. A pessoa humana é sempre frágil. Agora, Deus, pela sua misericórdia, não nos deixa na indigência, não nos deixa no caminho da condenação. Deus não quer ver ninguém no buraco, Ele quer puxar a pessoa para cima. Então aí vem, Deus dá o seu próprio Filho para a nossa salvação. Ele é o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que coisa bonita. Dom Gilson, sabe o que eu entendia? Eu entendia meio o contrário. Eu entendia que a gente tinha feito do filho dele um cordeiro para quer dizer, nós é que tínhamos pego um presente que ele tinha nos dado e transformado numa oferenda. Isso é uma visão. Pode ser daqui a pouquinho explicar? Pode.
Eu consigo ver razão na sua dúvida. É. Mas a gente fala mais sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Dom Gil, a Neuza tem alguma razão? Nós fizemos de Jesus um cordeiro ao levá-lo na cruz? Olha, nós temos razão e não. Quer dizer, quem levou Jesus Cristo à cruz foram os nossos pecados. Jesus morreu na cruz porque eu sou pecador, porque você é pecadora. Deus, ele deu a sua vida em nosso lugar, porque quem merecia morrer somos nós, pelos nossos pecados. Então, ele assume misticamente isso. Então, a gente tem que fazer a distinção, o olhar puramente humano e o olhar místico. Então, Jesus misticamente assume todos os nossos sofrimentos, todos os nossos pecados, e lá na cruz ele paga como um cordeiro sem mancha, que ele não teve pecado, mas teve os nossos pecados. Agora, Cristo morreu obrigado ou porque ele quis? Tá? A gente pergunta, se ele era Deus, por que ele não podia evitar isso tudo? Por que não podia mandar descer fogo do céu contra Pilatos, contra Herodes? Né? Essa pergunta saiu no tempo dele. Mas Jesus diz, ele doa a sua vida. Então, é preferível morrer do que odiar. É preferível morrer do que fazer essa violência com os outros. Resumindo, de maneira muito simples, é preferível morrer do que matar alguém. Essa foi a opção de Jesus. Um minutinho. Quer dizer, aí Jesus abraçou a cruz. Ele morreu porque ele abraçou a cruz. A cruz, ele assumiu a cruz. Ele assumiu. A cruz é o símbolo dos nossos pecados. E aquilo que era símbolo de morte, a cruz passou para nós ser símbolo de vitória. Por isso nós usamos a cruz por todos os lados. A cruz aqui, a cruz na igreja, a cruz por todos os lados. Porque a cruz para nós ficou símbolo da vitória de Cristo sobre o pecado. Porque mais importante do que a morte é a ressurreição. E tudo nós vamos entender em Cristo é depois da ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, São Paulo diz, vã seria a nossa fé. Não teria sentido nenhum praticar o que praticamos, celebrar a morte de Cristo, celebrar a paixão de Cristo, a oração no horto, que o Zé Luiz falou agora mesmo, que é um grande sofrimento. Cristo é homem e Deus verdadeiro. Que é a dúvida, né? Afasta de mim esse cálice. Mas como não, é que fica isso agora? Jesus fala, né? Afasta de mim esse cálice, mas não se cumpra a minha vontade, mas a tua. Então, Cristo é Deus e homem verdadeiro. Como Deus, ele é a misericórdia que vem nos salvar. Como homem, ele é o cordeiro que se oferece em nosso lugar. Então, é muito bonita o que aconteceu com Jesus. Nós celebramos a morte, a Sexta-feira Santa, é um dia de penitência, recolhimento, respeito, silêncio, porque nós acreditamos que Jesus morreu e sabemos que a nossa responsabilidade pela morte dele é uma coisa que vai nos doer no coração a vida inteira, porque nossos pecados é que causaram a sua morte. Então a sexta-feira é celebrada. Não adianta eu celebrar a Páscoa na sexta-feira, a ressurreição. Não, eu tenho o momento da morte, tenho o momento do repouso da expectativa do sábado, né, que representa também a nossa expectativa do céu. Nós estamos sempre ansiosos, sabemos que vai acontecer alguma coisa, mas estamos aqui nessa vida esperando aquele momento, e no fim vem a grande Páscoa, a grande aleluia, que é da noite de sábado para domingo. Dom Gil, só uma pergunta aqui, agora já a natureza popular. Durante muito tempo, o sábado de aleluia, né? Aleluia, aleluia, carne no prato, farinha na cuia, e o povo brasileiro aqui colocava os Judas, que normalmente eram os políticos, os ladrões, os corruptos, que eram enforcados e queimados. Depois acabou o sábado, passou só o domingo. E essa transformação, por que se deu? Conta para os nossos telespectadores e para mim, que sou muito curioso de saber isso. Duas coisas. Primeiro, o sábado antigamente era chamado sábado aleluia, porque nós tínhamos jejum eucarístico e só podíamos
comungasse e guardássemos jejum de meia-noite para frente. Então as missas eram sempre na parte da manhã. Então se celebrava já no sábado, antecipadamente, aquilo que ia celebrar no domingo com a missa, que já podia comungar no sábado. Depois que a igreja mudou, sobretudo depois do concílio, mas já antes, e passou o jejum para 1 hora, antes até 3 horas, aí se pôde celebrar a Páscoa mesmo da Aleluia no sábado à noite, que corresponde, que é um sentido muito mais interessante, mas mais bonito, né? O entardecer do sábado é que vai nos levar ao domingo. Por isso é que aconteceu isso. Agora, Judas é uma coisa muito popular, que antigamente se fazia e tal. Eu mesmo já fiz testamento do Judas, sabe? Quando eu era seminarista, eu ajudei a preparar Judas, fiz o testamento do Judas. Era uma brincadeira muito jocosa. Depois entrou a questão, será que isso é bom? Não é uma atitude meio violenta? Sim. Não é uma atitude que possa alimentar a vingança? Judas, ele foi condenado? Nós não sabemos, a igreja não diz nada a respeito de quem é condenado, ela diz a respeito de quem é salvo. A igreja fala quem está no céu, Nilza, mas não fala quem está no inferno. Nunca ela vai falar, nem Judas. Então, houve essa mentalidade. Porque ele se arrepende, né? Ou não? Ele se desespera, né? Ele arrependeu. Porque tem 2 arrependimentos aí. O do São Pedro lá, que ouviu o galo cantar, e depois o arrependimento do Judas. Quem foi para o céu? Aí fica lá o padre Antônio Vieira lá contando para a gente. O padre Antônio Vieira tem um bom sermão sobre isso, né? Agora, quer dizer, tudo indica que Judas esteja condenado, esteja no inferno. Tudo indica. Por quê? Porque ele não se arrependeu de fato, ele se desesperou. Ele jogou as moedas no templo e se enforcou. O que significa isso? Que ele perdeu a esperança. E nós nunca podemos perder a esperança no amor de Deus. Que palavra bonita nesse momento que nós estamos vivendo, Gil. Ele não acreditou mais na bondade de Deus, que ele pudesse ser salvo. Aí é que a gente fica julgando. Mas a igreja, nem eu digo, está condenado, não. Então, por isso, a queima do Judas não é conveniente. A igreja começou a desestimular isso, porque dá uma ideia de vingança, de condenação, e isso pertence a Deus, isso pertence ao Pai. A igreja respeita o ambiente de Deus a respeito de quem é condenado ou não, né? Aí tem a explicação. Muito bem. Vou dar um tempinho para o senhor respirar um pouquinho. Vou conversar um pouco com o Vandenberg. A gente sabe que, ao longo dos anos, essa questão da Páscoa também foi agregando vários significados, vários símbolos, e alguns deles são os coelhos e as Páscoas, mais referente, como o Dom Gil falou, a questão da primavera, que a deusa aparecia segurando ovos, cercada de lebres e coelhos. E foi na França que a tradição de só trocar ovos mudou um pouco e passou a ser ovos de chocolate. Foi na França também que surgiu a Sociedade São Vicente de Paulo, que você está representando aqui hoje, e durante muito tempo essa questão do ovo foi se transformando, e hoje em dia muita gente critica a respeito de ser só algo consumista, mas o que a gente sabe mesmo é que a vontade fica, principalmente em crianças, né? Quando chega essa época do ano é muito comum as crianças quererem os ovos, só que nem todo mundo tem as condições, e aí entra vocês. Vocês estão com uma campanha que está arrecadando barras de chocolate para tentar fazer ovos para essas crianças. Você explica um pouquinho para a gente como que funciona essa campanha, desde quando ela existe, né, e como que as pessoas podem fazer para ajudar vocês? Certo. Então, esta questão da campanha, né, que a gente chama de Páscoa Solidária, ela surgiu no ano passado, é recente, né, por um grupo de jovens, amigos, na verdade eram 3, de uma conferência apenas. Conferência são pequenos grupos que se reúnem em comunidades e paróquias, né, aqui da nossa arquidiocese, nos 153 países que a Sociedade São Vicente de Paulo está presente hoje, né. E aí o que acontece? Esse grupo, então, com esse intuito de poder fazer a diferença também para as crianças na Páscoa, poder estar levando ali, porque a gente faz uma visita semanal, a gente leva o alimento, leva a palavra de Deus, outras questões que as pessoas estejam precisando. Só que chega em algumas datas comemorativas, a gente percebe que as famílias também querem participar.
e não tem esse acesso, né, devido à questão financeira. E aí esse grupo, então, viu que era uma oportunidade de levar esperança a essas crianças, essa renovação. E através do ovo, mostrar também a questão da questão espiritual da Páscoa. Porque uma coisa é você falar para a criança, né, sobre o espiritual, a questão da Páscoa. Só falar. A criança, muitas vezes, ela não vai ali querer prestar muita atenção. Outra coisa é você estar levando o ovo e entender, né? Você começa a história, vamos dizer assim, de trás para frente. Pega no ovo e vem trazendo a história toda e passa, né, o ensinamento de tudo, de toda aquela história que aconteceu. Então, na verdade, a princípio, seria para um grupo pequeno, de um conselho particular da região do Mariano Procópio, que seriam 50 ovos. Só que, graças a Deus, a comunidade de Juiz de Fora nos respondeu tão bem em tão pouco tempo que foram 100 ovos produzidos, ou seja, né, dobrou, e mesmo assim 30 barras de chocolate ainda foram doadas para outras entidades de Juiz de Fora, que também desempenham essa questão da Páscoa Solidária. Então, assim, a gente foi pego de surpresa positivamente. E para esse ano agora, então, a gente, né, um grupo maior está à frente, fomos mais ousados. De 50, que era a nossa meta, hoje é 500. E eu posso dizer, mais uma vez, já agradecendo a população de Juiz de Fora, porque a nossa meta era 100 barras, e louvado seja Deus, na sexta-feira nós já tínhamos as 100 barras. Só que a campanha não parou. Por quê? Nós estamos até o dia 16 recebendo essas barras, porque a gente quer, como no ano passado, ajudar entidades que estejam precisando, e a gente também vai fazer, né, uma ação em uma das escolas públicas de Juiz de Fora, né, que a gente já tem ajudado há algum tempo, né, com outras campanhas também levar a Páscoa, o ovo de Páscoa para essas crianças, falar um pouco de Deus para essas crianças de uma escola pública que é muito carente na nossa região, sempre está aí nos meios, né, nas redes sociais também, pela questão da população ser muito pobre, que é na região ali da Vila Esperança. Então, a nossa intenção é essa, é esses 500 ovos para este ano, mais ovos para essas crianças, e se Deus quiser, ajudar essas outras entidades também. E vamos, né, se Deus quiser, para o ano de 2019, de 500 passar para 1.000 ovos. Essa campanha é só em Juiz de Fora, não? Isso, esta campanha, na verdade, ela nem engloba toda Juiz de Fora, porque dentro da cidade de Juiz de Fora nós temos 3 conselhos centrais, que são hierarquias que a Sociedade São Vicente de Paulo tem para melhor estruturar o seu trabalho. E Juiz de Fora, como hoje nós temos 115 conferências vicentinas, uma média de 1.250 vicentinos, para um conselho só administrar isso tudo, né, é um pouco inviável. Então foi dividido em 3 conselhos, que é Cristo Redentor, Santo Antônio e o que eu faço parte, que é o diocesano. Então esta campanha hoje é do Conselho Central Diocesano, que pega Cidade Alta, Centro, vai toda a Zona Norte de Juiz de Fora. Para o próximo ano a gente realmente quer toda Juiz de Fora. Então as crianças não são todas as crianças que são assistidas pela São Vicente que vão receber os ovos. Essas 500 crianças não são todas, mas os outros conselhos também, eles já têm um hábito, em sua maior número de conferências, em comprar o ovo. Vai lá na loja, compra e doa, né? Mas para o ano que vem a gente quer, vamos dizer assim, englobar todo mundo e todo mundo colocar a mão na massa. A gente mesmo produzir esses ovos. Entendi. Havia uma coisa antiga, eu sou aqui o dinossauro da mesa, Não apoiado. que era o melhor da festa é esperar por ela. Então as crianças, os bairros, assim, bairro Mariano Procópio, tudo, preparava o ninho do coelhinho. Está entendendo? Tinha muito operário ali, uma coisa. E a criança trabalhava, fazia. Hoje você chega, já compra tudo na R$1,99, não tem nada, todo o dinheiro do Judas rendeu de outra forma, né? Então, essa parte de esperar, de preparar para o coelhinho vir assim, ela não poderia ser resgatada por essas crianças para esperar alguma coisa, simplesmente não ficar meio Bolsa Família, recebeu e acabou, foi embora, e tira um pouco daquela coisa que seria a criatividade da criança. O sonho, né? O sonho. Aprender a cortar papelzinho de seda, etc. Eu não sei nem se eu estou falando coisa que não existe, porque de repente, cada vez que eu vejo o que está acontecendo, tenho a impressão que eu estou em Marte e que está acontecendo no Brasil outra coisa. Mas a gente perdeu muito dessa sequência
popular que a mãe preparava às vezes. Mesmo o Natal também era assim. O Natal, quando a Páscoa. mãe não podia fazer nada, tem um conto maravilhoso sobre isso, e ela fazia doce de leite, embrulhava e te pendurava na árvore. E as crianças recebiam. Quer dizer, não é essa ostentação de ter que receber um tablet, um celular, esse negócio todo. Como é que fica isso? Bom, eu vou pedir para você segurar um pouquinho sua resposta. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, a gente vai para mais um rápido intervalo. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. É rapidinho. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates. A gente sabe que todas essas datas sempre foram repletas de muitos rituais que acabaram se perdendo ao longo dos anos, não só com a questão da Páscoa, mas também com o Natal. E existe uma forma de tentar recuperar isso, né, Zé? Sim. Como fazer? Então, nós, vicentinos, nós temos a oportunidade, né, de semanalmente estar visitando essas famílias, né, que são atendidas, né, pela nossa associação, né, que nós somos uma associação de leigos católicos, né, e aí, né, nós temos que visitar essas famílias semanalmente. E isto é uma oportunidade que nós temos também de estar resgatando dessas famílias, né, essas questões que se perderam com o tempo. Muitos pais, né, porque a gente percebe que essa questão da pobreza, infelizmente, ela vem de geração em geração. Tem famílias que hoje são atendidas pelas nossas conferências, que talvez o avô foi atendido também em uma oportunidade da vida, o pai. Então, talvez nem o pai nem o avô daquelas crianças tiveram isso ainda. Então, com essa possibilidade que nós temos, né, de estar na casa dessas pessoas semanalmente, a gente tem sim condição de fazer esse resgate, né? E isso é importante, né? Até agradeço, né, vamos dizer assim, essa sugestão, porque realmente talvez a gente não conseguiu perceber isso ainda. E através dessa mesa de debates hoje, a gente sai com essa ideia e com certeza nós vamos colocar em prática. A Páscoa está chegando, nesse pouco tempo que a gente tem, mas a gente vai mobilizar os vicentinos para que esse ano a gente já comece a resgatar isso e para o próximo ano a gente tenha um planejamento para englobar desde antes dessa questão, essa espera, né? Montar ali algo para as crianças terem expectativas. Você quer ver uma coisa? Isso aí não significa aquela expectativa que havia, né, Dom Gil, de que Jesus ia se ressuscitar, ou um futuro melhor viria através da morte dele? Esse negócio do ovo de Páscoa, que vai chegar o ovo de Páscoa, aí você monta um presépio, você fica daquela expectativa. Não tem a ver, Dom Gil, não é um paralelo? O ovo de Páscoa, o ovo o que é? A expectativa da vida, né? O ovo, alguma coisa vai nascer do ovo. Então, o que é? Um pintinho, um coelhinho, o que é? Então mas é vida, então o ovo é sinal da vida, né? Agora, a Sociedade de São Vicente faz isso muito bem. Eu também sou vicentino, fui confrade com 14 anos, né? E fui secretário de uma conferência de São Vicente, de maneira que eu admiro e amo muito a Sociedade de São Vicente de Paulo, porque esta sociedade é responsável pela assistência social no Brasil. A maior assistência social que já houve na história do Brasil é a Sociedade de São Vicente, mas nenhuma dúvida. E quando ela começa no Brasil? Olha, pode falar, foi fundada em 1833 na França, por Frederico de Ozanam, um professor universitário que se sensibilizou pela pobreza, lembrando de São Vicente de Paulo, que viveu no século XVII, que foi um padre que se dedicou à pobreza, e sobretudo às crianças pobres. Mas explica lá, Vanderlei. Isso, né? Só complementando essa questão, como o Dom Gil colocou, né? Frederico Ozanam, na fundação de sociedade lá na França, em 1833, ele tinha 20 anos. Né? Então foram jovens, ele se mobilizou com um grupo de jovens, sendo que o mais velho tinha 23 anos, e aí eles pediram, né, o apoio de Bailly, que tinha 40 anos, porque eles queriam fazer algo, mas não sabiam como fazer, ou seja, colocar a fé em prática, né? Porque eles foram questionados até mesmo por um outro estudante, que eles tinham muita fé, mas o que eles faziam verdadeiramente para poder ajudar aqueles que sofriam? Então esse grupo de jovens, né, o mais novo tinha 19, o mais velho 23, procuraram essa ajuda desse Bailly de 40 anos, aonde fundaram, né,
a conferência, né, de São Vicente de Paulo, que vai ser conhecido depois como Sociedade de São Vicente de Paulo. Aqui no Brasil, ela chegou em 4 de agosto de 1872, na Conferência São José, no Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro foi a primeira cidade, então, a receber a Sociedade de São Vicente de Paulo. E a gente trazendo, então, para a gente conhecer um pouco mais da história, aqui em Minas Gerais, a Sociedade de São Vicente de Paulo chegou através, né, de São João del Rei, com a Conferência Nossa Senhora do Pilar, em 16 de fevereiro de 1885. E agora vamos falar da nossa cidade, né, Juiz de Fora, a Conferência Santo Antônio, que é ativa até hoje na Catedral, né, Metropolitana. A sociedade chegou aqui em 15 de março de 1894. Ou seja, essa semana nós estamos completando, então, 124 anos da Sociedade São Vicente de Paulo na cidade de Juiz de Fora. Vocês têm a evangelização associada à assistência social. Não é esse o problema? Não é essa a sociedade São Vicente de Paulo, ela faz a obra que a fé exige. Não basta a fé. Tem que colocar em prática. prática. Setores do cristianismo falam, basta a fé. Não, basta a fé, mas ela precisa gerar obras. Por isso, São Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. Então, a Sociedade de São Vicente é aquela que pratica a caridade, que faz aquilo que Cristo fazia, de atender os doentes, os velhos, né, as pessoas... Ressuscitar. Reconstruir a vida das pessoas. Eu digo, a Sociedade de São Vicente reconstrói a vida das pessoas de modo integral, porque a pessoa não é só físico e não é só espírito. Então, ela precisa ter assistência física, ela dá alimento, ela dá saúde, eles vão à casa do pobre toda semana, e vai ver se precisa de higiene, se precisa de mais alguma coisa. E a sociedade faz isso silenciosamente. É o que é bonito, viu? O que eu acho mais bonito é isso. A cidade de Juiz de Fora não sabe o que a sociedade faz. Porque eles não têm interesse de fazer propaganda. Você passa uma pessoa na rua, você não sabe se ela é vicentina, mas ele pode ser. Outro dia eu fui celebrar uma missa na Casa de Passagem das Mulheres, no Dia da Mulher, e passou uma Kombi da Sociedade de São Vicente, já distribuindo alimento para o povo da rua. E não é uma nem duas Kombis, não. Quer dizer, a sociedade não sabe, mas não precisa saber. Eles agem como Jesus ensinou, que a mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo. Isso é que eu quero um aplauso para a Sociedade de São Vicente, porque eles fazem isso. Juventude, igual está aqui, ó, é o vice-presidente do Conselho Central, juventude e também pessoas idosas e pessoas adultas, né? Então, o que eles fazem? A obra que a fé exige. Jesus não só pregou, mas fez obras. Com certeza. Eu acho que a Conferência São Vicente, ela dá a gente uma lembrança de infância, do trabalho de vocês da infância. Eu lembro perfeitamente. Meu pai tinha um amigo que era confrade, ele visitava sempre lá em casa e tal. Então, ele estava passando em visita, né? E passava lá em casa para tomar um cafezinho. Então, me acompanhou a ideia de que essa gente deixa o domingo para cuidar do outro. Entendeu? Tinha a Avenida das Viúvas, nós estávamos conversando sobre isso, né? Onde as pessoas, antigamente, ser viúva significava ficar desamparada. Não é? Então, eles acolhiam as viúvas carentes, tinha uma avenida onde elas eram abrigadas, né, com criança pequena, não podia ficar desamparada, quer dizer, não tinha moleque de rua, não tinha menino de rua, por quê? Porque a sociedade acolhia, entendeu? Acolher. Não é? Tá certo, hoje o volume é muito maior, mas também não se fez uma coisa parecida. Né? Não se fez. Bom, agora a gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Nosso programa está acabando, mas a gente já volta para conversar mais sobre Páscoa e sobre a Sociedade São Vicente de Paulo. Eu não entro, não. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. O papo aqui durante o intervalo. Pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou todo mundo de surpresa. Bom, Dom Gil, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho qual que é a relação entre São Vicente de Paulo e a Páscoa. Olha, o trabalho que os vicentinos fazem é um trabalho, vamos dizer, pascal do dia a dia. Porque o que eles fazem? É dar condição à pessoa de vencer a força da morte e viver a vida. Eles trazem vida.
Traz alimento, traz melhores dias, procura. Então o trabalho vicentino é um trabalho contínuo de Páscoa. Então o que ele está falando? Vanderberg está falando que estão fazendo agora uma celebração para dar chocolate para as crianças, né? É um momento simbólico. A Páscoa, na verdade, ela não é só a celebração da Páscoa. A Páscoa é a vida. Então os vicentinos fazem isso. No dia a dia celebram a Páscoa, vence a força da morte e defende e proclama a força da vida que Jesus veio trazer de forma integral. Vou repetir, ele diz, eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude. Então, o que eles fazem, que os vicentinos fazem, é justamente, né, defender e programar a vida no dia a dia. Vandenberg, você afirmou há pouco que existe até uma tradição dentro de famílias, né, que o avô era assistido, depois o pai, depois o filho. A minha pergunta é o seguinte: dessas turmas que são beneficiadas e tudo, nascem novos vicentinos? Sim. A gente tem, né, graças a Deus, né, possibilidade, né, de ter pessoas que já foram assistidas pela Sociedade de São Vicente de Paulo se tornarem vicentinos. E um desses casos sou eu mesmo, tá? Eu fui assistido por poucos meses quando meu pai sofreu um acidente, né? Ele era pedreiro, caiu de um prédio de 3 andares e durante um período, né, a gente precisou dessa assistência, até porque ele trabalhava, como se diz, por conta, né? Então, e aí o que aconteceu? O primeiro grupo a ir lá em casa ajudar foi a Sociedade de São Vicente de Paulo. E eu, dentro da minha história, me marcou muito porque depois eu vim a me tornar vicentino, não por essa ajuda, mas por um chamado. E eu fui descobrir que não somente eu, mas o meu avô também era vicentino, a minha avó também tinha sido vicentina. Então, assim, a gente tem, sim, graças a Deus, vários exemplos de pessoas que foram ajudadas, né, pela Sociedade São Vicente de Paulo, e hoje são pessoas que ajudam, muitos como vicentinos e outros, talvez não como vicentino, mas como benfeitores, são aquelas pessoas que nos ajudam com o alimento, com o remédio na doação. E para as pessoas ajudarem, o que elas devem fazer? Então, né, para as pessoas que querem nos ajudar, né, nesse porque não é só a campanha do chocolate agora. É o ano inteiro, né? Como diz o Dom Gil, a Páscoa não é um dia. Essa celebração deve ser feita pelo cristão a cada momento, ajudando o próximo, que essa é a ideia. Como é que as pessoas podem ajudar? Então, né, nós temos a alegria de estar presente em todas as paróquias, né, da nossa arquidiocese de Juiz de Fora. Então, as pessoas, né, que querem assim colaborar, elas podem, então, na sua própria paróquia, levar a sua doação ali mesmo, né, para a secretária da paróquia, que ela indica o dia e o horário das reuniões. Mas nós temos a nossa sede central, né, que é o Conselho Central Diocesano, que fica ali na Casa São Vicente, que é na rua São Sebastião, 412, esquina com a Batista de Oliveira. Né? Então, ali é a nossa sede central. Então, se as pessoas querem fazer a sua doação, até conhecer mais sobre o trabalho da Sociedade São Vicente de Paulo, só nos procurar. E o que as pessoas podem doar? Posso dizer que tudo. Né? Tudo. A questão por categoria. Vamos lá, né? A gente trabalha muito a questão, o primeiro atendimento, né? A questão do alimento, né? A questão de alimentos, principalmente não perecíveis, mas também móveis, roupas, né? Tudo isso, né, a gente arrecada na Sociedade São Vicente de Paulo para a gente dar essa destinação de acordo com as necessidades que as famílias apresentam. A pessoa pode ser o doador? A pessoa pode ser um doador permanente? Pode, sim, pode, né? Sim, pode. A gente tem muitos que a gente chama de benfeitores. Né? Que pagam a mensalidade para ajudar isso? As pessoas também podem, né? Isso não é muito comum hoje, século XXI, as pessoas darem em dinheiro, mas podem, porque tem recibo, é tudo registrado, é tudo assim, prestação de contas. Isso é muito limpo, né? Muito livre. E quem quer doar tempo, trabalho, pode também? Como lógico, né? É o que a gente sempre, né, quer que outras pessoas venham fazer parte da Sociedade São Vicente de Paulo. Porque eu completei agora, dia 8 de março, 22 anos na Sociedade São Vicente de Paulo. E ela marcou a minha vida. E como é uma coisa boa para mim, eu também quero que outras pessoas venham compartilhar comigo desse algo que é muito bom. Mesmo a pessoa que tem um tempo reduzido, sempre tem o que fazer, né? Sim, sempre tem, né? A gente tem, eu mesmo tenho um tempo bastante reduzido, mas que tenha 1 hora, 2 horas por semana,
para participar de uma reunião que nós nos reunimos semanalmente, em 1 hora a média da reunião, e 1 hora média para visitar as famílias assistidas. Então, se você tem ali 2 horas por semana, com certeza já vem nos ajudar muito. E é só realmente procurar a sua comunidade, que sempre vai ter um vicentino ali por perto, ou pode também, se você quiser saber aonde estão os vicentinos, é só nos ligar, né? Nós temos o telefone, que é o 3311-1950, só repetindo, 3311-1950, ou nos procurar nas redes sociais, Facebook, né? Que é CC Diocesano, né? CC Diocesano, que lá tem todas as informações, pode entrar em contato conosco. Antigamente vocês visitavam a família e levavam um vale. Não é? Que a pessoa depois ia lá no armazenzinho, né, que tem da Sociedade de São Vicente, e pegava o alimento que tivesse precisando, o dispensário, isso mesmo. Ia lá e pegava o alimento que ele tivesse precisando, né? Ah, acabou isso, vai lá e repõe com aquele vale. Ainda é esse sistema? Em algumas cidades, sim. Vou citar um exemplo. A cidade de Ubá ainda é esse sistema. Em Juiz de Fora já é um pouco diferente, né? Porque em Juiz de Fora tem duas formas. Algumas conferências, elas levam o alimento, ela faz a visita e já leva o alimento ali para aquelas famílias. Em outras conferências, eles dão um vale aonde a pessoa vai comprar num determinado supermercado. Ela vai no supermercado, escolhe aquilo que realmente ela está precisando, entrega o vale lá e depois a Sociedade São Vicente de Paulo faz o pagamento. Agora, o bonito é que a sociedade se preocupa com alimento material, mas também é um alimento espiritual. Eles fazem isso porque têm fé, eles não fazem apenas por filantropia, né? Eles são pessoas de fé. Então, há também todo um esquema, toda uma organização da pessoa crescer na sua fé. Eles têm a participação na missa, a confissão, a vivência dos sacramentos, afinal, algumas festas regulamentares, que são religiosas, do Bom Pastor, por exemplo, de São Vicente de Paulo, 27 de setembro, tem uma vivência religiosa. Então, a pessoa que recebe o alimento, recebe também o alimento espiritual, né? Vocação da Sociedade de São Vicente de Paulo é olhar o homem de forma integral. O homem todo e todos os homens precisam de ser alimentados, física e espiritualmente, né, Vandenberg? Exatamente. Um ótimo exemplo para a gente terminar o programa de hoje. Gostaria muito de agradecer a participação e pelo trabalho de vocês. Debatedores, até semana que vem. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. Não esquece, a mesa de debates volta amanhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Tem também a reprise do nosso programa hoje, às 6 horas da tarde. E você pode acompanhar essa e outras edições do nosso programa no nosso canal no YouTube. Antes de encerrar, eu gostaria de pedir ao senhor, como de costume, para fazer uma bênção para quem está assistindo o nosso programa e para a gente também, para a gente encerrar a mesa de debates de hoje. Tá, eu gostaria, antes de dar a bênção, convidar a todos para participar das celebrações da Semana Santa na sua paróquia. Toda paróquia celebra a Semana Santa e a Páscoa. Participe, não fique só da sua casa como individualista, não fique acompanhando só na televisão, no WhatsApp, mas vá participar da sua comunidade. É ali que você vive a Páscoa da Ressurreição. A Páscoa com Cristo, quem está com a igreja está com Cristo. Vamos agora pedir a Deus que nos envie uma bênção muito especial para essa preparação cada vez mais próxima da Páscoa da Ressurreição, que é o sinal de que Deus nos ressuscita, reconstrói a nossa vida e não nos deixa cair no desespero, mas nos dá sempre a virtude, a força da esperança. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a todos aqueles que participam desse trabalho, desta rede de televisão, TVE, sobre o pessoal da nossa mesa de debate, sobre você que está em casa nos acompanhando. Que Deus o abençoe e faça na sua vida uma contínua Páscoa, vencendo o pecado e a morte e vivendo na alegria da vida que vem do alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feliz Páscoa desde já. Ótima tarde para vocês, muito obrigado. Uma ótima semana, até amanhã. Tchau.